Ó Yalxa, ó Yal, ó Yalxa, ó Yal, ó Yalxa, ó Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalxa. Papai, te agradecemos mais uma vez, Pai, por este momento, por esta reunião de Filadélfia, conforme a tua palavra, que nós andemos unânimes, né, na mesma fé, numa só imersão, uma só forma de pensar. Papai, que tu venha trazer todas essas pedrinhas espalhadas, papai, em todo canto do mundo, no Brasil, aonde que tiver essas pedrinhas, papai, ajunte cada uma delas, para que possa cumprir, para que possa alcançar o número exato que tu queres, pai, mas não que o homem quer. E assim nós somos gratos, papai. Nós somos gratos a cada um, somos gratos por esta reunião que estamos iniciando agora aqui em Congonhas. Papai, que aqueles que venham ouvir esta mensagem do outro lado, venham compreender a tua palavra, que tu possa vir abrir os ouvidos desses, papai. Abrir todo o entendimento para que eles possam compreender a tua palavra e que eles possam crescer em graça, estatura e conhecimento da tua palavra. E assim seja feito a vontade do Papai Yalxa. Grato a Yalxa, grato a Yal. Grato a Yalxa, grato a Yal. Grato a Yalxa, grato a Yal. Assim seja feito a vontade do Papai Yalxa. Amados irmãos, vamos abrir a palavra em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Por que abrir a palavra em 1 Coríntios, capítulo 15, irmãos? Para a gente entender, a gente compreender, primeiramente, principalmente quem está ouvindo o áudio, que é a separação daquilo que é terrestre e daquilo que é celeste. Por quê? Porque Papai Yalxa, ele quis assim. Ele quis assim, né? Então, quando ele quer, é uma ordem dele. E a vontade dele é que prevalece, não a vontade do homem, né? E 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 39. Fala assim: nenhuma carne é igual à outra, mas uma carne é dos homens, outra carne dos quadrúpedes, outra dos pássaros, outra dos peixes. Aí fala, há corpos celestes e há corpos terrestres. São, porém, diversos brilhos dos celestes e brilhos dos terrestres. 41. Um brilho é do sol, o outro brilho é da lua. Já está fazendo separação aqui. Há um brilho do sol e há o brilho da lua. Sabemos que o sol é Yalxa e a lua é Mikal. Esse estudo já foi feito. E outros brilhos das estrelas, que são exatamente a representação. Essas estrelas são quem? São aqueles que ensinam a muitos a justiça, serão como estrelas, né? Isso está em Daniel 12. 41. Um brilho, continuando. E até de estrela para estrela, a diferença de brilhos. 42. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeando corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeando desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeando na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo psíquico, há também um corpo espiritual, aqui fazendo a diferença. Se há um corpo terrestre, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, no caso, né? Pó da terra. O último Adão
tornou-se o espírito que dá a vida. Primeiro foi feito não o que é espiritual. Primeiro foi feito, primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é psíquico, no caso a terra. O que é espiritual veio depois. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem veio do céu. Tal foi o homem terrestre, tais são também os terrestres. Tal foi o homem celeste, tais serão os celestes. Você reparou que está no plural? Tal é o homem terrestre, tal os terrestres. Tal o celeste, tal os celestes, mostrando que há um corpo celestial que ele é um plural, é mais. Aí eu venho, eu vou fazer a pergunta e eu quero que, se souber, me responda. Aí vamos lá. Irmão Zé, o primeiro Adão aí, ele é feito da onde? Da terra. Ele é feito da terra. O último, ou segundo ou último Adão, ele é do céu. Quem é esse último Adão? Quem é esse último Adão? Você está soprando, eu vou te fazer pergunta difícil. Eu vou fazer pergunta difícil para você. Ele errar. Viu? Vou fazer as perguntas Não, aqui. ele errar. Porque eu falo, o primeiro Adão, ele é da terra. O primeiro. Aí Ele é um. o E o último entendimento aí fica sendo um entendimento para Yalcha, né? Seria Yalcha, né? não é Mas Yalcha. é Mical. Mical. Por quê? Por que eu estou precisando tirar essas dúvidas dos irmãos? Porque tem muitos irmãos ainda que fazem essa pergunta. Não, irmão, o primeiro Adão, ele foi feito da terra. Quem foi o primeiro Adão? Lembrando que para Yalcha foi feito todas as coisas. Colossenses 1,15. Para ele foi feito todas as coisas. Para ele foi feito todas as coisas. Principados, potestades, trono de soberania. Vamos lá, passo a passo. Isso que eu quero que os irmãos entendam. Quem é que criou todas as coisas? Não foi Yalcha? Yalcha. Quem foi que criou o homem? Yalcha. Por isso que fala, o primeiro Adão é feito do pó o último Adão do céu. Então ele que criou todo. Ele não foi criado, ele que criou tudo. Então, para você entender que o primeiro Adão que foi feito do pó da terra, Adão. O último Adão, por isso que fala, o último Adão é o espírito que dá a vida. Porque aí eu te pergunto, por que ele é o espírito que dá a vida? Porque aí nós lembramos do anjo da morte e o anjo da vida. O anjo da morte, ele veio trazer a morte, e o anjo da vida, ele veio trazer a vida. Por isso que a gente vê em Apocalipse capítulo 22, a gente fala assim, do trono de Iau e do cordeiro brota uma água que dá a vida. Uma água que dá vida. E nesse entendimento, irmão, então eu cheguei a pensar que era Yalcha. Tá vendo? Mas que é bom a Por gente... que não é? E depois, aí vem o esclarecimento, porque quando fala em celeste, corpo celeste é diferente do que Isso. Yalcha, que veio num corpo humano. Sim. Entendeu? Mais aqui. Mas o não, sentido mais- maior também, irmão, Ele é criou, porque não. ele criou todas as coisas e ele não pode criar a si Isso. próprio. Essa é a Ele resposta. foi gerado. Isso, essa é a resposta que o irmão Alberto deu aqui. O que acontece? Quando fala a corpos terrestres e a corpos celestes, está querendo se tratar de quê? Que há homens da terra e há homens do céu, celestiais, aqui na terra. Por isso que Paulo está se tratando. Assim tal homens terrestres e tal homens celestes, mostrando um corpo, uma quantidade de pessoas. Quando você pega que fala assim, o primeiro Adão, ele foi feito da terra. O último Adão, ele foi feito do céu. Ele é espírito que dá a vida. Quando a gente pega o último Adão, porque quando a gente pega no Apocalipse, vai falar assim, que ele é primeiro e último. Mical, ele é primeiro e último. Quando se trata de Alfa, fala ele é o alfa e ômega. Alfa, a diferença, primeiro e último. Mical. Quando fala
Alfa e Ômega, já se tratando agora já de Alcha, porque ele é começo e ele é fim, e Alcha. Quando fala primeiro e último, aí já é Mical. Ele foi da criação O de, primeiro. de Alcha. Então, aí dá para a gente estar aí andando para os irmãos entenderem. Por que eu preciso explicar isso? Porque, irmão, eu sei que nas gravações, nos áudios, que saem para os irmãos do outro lado, tem irmãos ainda que têm dúvida. Então, a gente tem que voltar e trazer essa explicação para os irmãos, que eu foi porque me faz essa pergunta. Não, irmão, é Yalcha. Não, irmão, não é Yalcha. Porque quando a gente lembra de Colossenses, capítulo 1:15, aí você vai lembrar agora. Quando lembramos de Colossenses, capítulo 1:15 em diante, vai falar: para ele e para ele foi feito todas as coisas, principados, potestades, trono e soberania, no caso. Ele que criou todas as coisas. Quando fala o primeiro Adão foi criado do pó, até mostrando que é a criação dele, está criando, certo? E o último Adão também foi ele que ele criou. Quem? Mical. Então, mostrando, uma é da terra e outra é do céu, mostrando duas criações dele, o primeiro e o último. Por isso que um é da terra e o outro é do céu. Um é terrestre, o outro é celeste. Tais são os da terra, que são os terrestres, que são os de Adão, e tais são os celestes, é os que andam com Mical, que é o exército, que também são do céu. Se ele é o primeiro e o último, quer ser o primeiro primogênito, né? Isso. E o último Adão. Exatamente isso. Então, isso aqui é só uma caminhadinha para a gente já tirar algumas dúvidas, porque acontece muito essas dúvidas entre os irmãos e eu preciso estar voltando, trazendo. Agora a gente vai lá em Filipenses. Vamos em Filipenses. Então, deu para entender agora, Zé, sobre quem é o primeiro e quem é o último Adão, o da terra e o do céu, para a gente entender, tá vendo? Para a gente ir compreendendo. Vamos lá. Filipenses, capítulo 2, da partir do 6. Filipenses 2, 6. Para todos abrirem, todos achar. Filipenses 2, 6. A página. Isso. 2049. Né? Aí mesmo, pode dar um pouco isso no meio. Isso. 2, 6 aqui mesmo, Zé. Isso. Filipenses 2, 6 fala assim: ó, ele, estando na forma de Ial, não usou do seu direito de ser tratado como Ial, mas se despojou, no caso, ele se esvaziou de tudo, vindo aqui nessa terra, né, irmãos? Tomando a forma de escravo, no caso de servo, tornando-se semelhante a homens, no caso, você veio aqui, se esvaziou de tudo para crescer, como o irmão já trouxe para nós, o irmão Arthur, para crescer na graça, estatura, no conhecimento diante de Ial e diante dos homens nessa terra. Teve que aprender. Ele aprendeu tudo na onde? Nas Escrituras. E reconhecido em seu aspecto como um homem. Continuando. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte. Você vê que ele foi obediente até a morte. A morte sobre o madeiro. Por isso, Ial soberanamente o elevou. Ó, pra você ver. Soberanamente o elevou. Ele conferiu o nome que está acima de todo o nome, a fim de que ao nome de Alcho todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e sobre a terra e sobre a terra. E que toda língua proclama que Ial e Yalcha para a glória de Ial Pai. Aqui vamos voltar um pouquinho mais em cima aqui, ó, no 9. Por isso, Ial soberanamente o elevou, mostrando, colocou agora Yalcha numa luz inacessível. Yalcha agora ele foi sobrelevado, agora ele foi colocado numa luz inacessível. Agora que ele está recebendo o nome de Ial. Por isso que ele sobrelevou. Aí fala aqui, ó. Ele conferiu o nome que está acima de todo nome. Qual? Ial Filho, né? Ele recebeu o nome agora de Ial, agora recebeu o nome agora é Ial Filho, né? Enfim que
a fim de que ao nome de Yahshua todo joelho se dobre. Aí pra você ver, ó. A fim de que, quem fazendo Ial falando aqui, a fim de que todo nome, a fim de que ao nome de Yahshua todo joelho se dobre, nos céus e sobre a terra, e que toda língua proclame que Yahshua para a glória de seu Pai, a glória de Yah, o Pai. Aqui mostrando aqui como que Yah, ele faz que o nome de Yahshua, todo joelho se dobre, todos se confessam. Yahshua Filho. Como? Através de agora de quem? De Mical. Por que através de Mical? Porque Mical, uma vez que ele recebeu as investiduras, as vestes do papai, ali, como a gente pega ali lá em Apocalipse 5, né? Fala um cordeiro como imolado. Por que como imolado? Ele não foi imolado. Ele foi imolado? Não. Quem foi imolado foi Yahshua. Por isso que a gente pega em Apocalipse 19, fala assim, que aquele que está com as vestes embebida de sangue, está com as vestes embebidas de sangue, escrito Rei dos Reis, Mestre dos Mestres. Esse que está com as vestes embebidas de sangue, ali ele está usando as vestes do pai dele. Quem? Mical. Mical ali usando as vestes do pai dele. Por quê? Porque o pai dele foi morto. Foi morto. Quando o pai dele morre, ali o que acontece? Quando o pai dele agora sobe para essa luz inacessível, onde que papai Ial tá, o que acontece? Agora ele dá as vestes ali para Mical. Mical ali tá com as vestimentas ali do pai dele. E essas vestes que ele tá, essas vestes que purifica de todo pecado e faz se cumprir, conforme Filipenses fala, que o nome de Yahshua seja o que? Lembrado sobre todos os cantos. Seus joelhos se dobrem no céu e na terra. Então é o que? É um sacrifício perpétuo, para sempre. Mostrando, mesmo Yahshua sendo elevado e recebendo o nome de Yahshua, o nome dele nunca poderia ser apagado. E para o nome dele não ser apagado, o que acontece? Ele dá as vestes, ele passa as vestes dele para o filho, e o filho agora executa os trabalhos. Porque que agora ele não tem mais o nome de Yahshua. Ele foi para uma luz inacessível. E agora, quando ele vai para uma luz inacessível, agora, Yahshua agora, Mical agora, com o nome de Yahshua, agora faz com que todo joelho se dobre. Se dobre aqui ao nome de Yahshua. Por quê? Porque o que é um sacrifício perpétuo, irmãos. Sacrifício perpétuo é o que? É para sempre. Então é para sempre. Por isso que a gente pega no Apocalipse 5 e fala que é como um cordeiro imolado. Quem é aquele que é como um cordeiro imolado? Ali é Mical. É como, mas é imolado? Não, porque o cordeiro que foi imolado foi quem? Foi Yahshua. E Yahshua foi o cordeiro que foi imolado. Mas Mical não foi imolado, Mical não foi morto. Então, mostrando, quando a gente pega que Mical, ele recebe as vestimentas, é ortogado sobre ele, às vezes foi passado por toda a autoridade, todo ofício, para fazer a obra do Pai. Isso é maravilhoso. A gente saber que na velha aliança, por exemplo, a gente pega, vamos abrir lá na velha aliança, vamos abrir lá em Levítico. Levíticos, Levíticos 16. Isso, exatamente. Levíticos 16, 32. Levíticos 16, 32. Levíticos 16, 32. Fala assim, ó. O sacerdote, ó, não é sumo sacerdote, você vê, que esse aqui está fazendo um ofício daquele que era sumo sacerdote. Esse aqui é sacerdote. Aqui, ó, o sacerdote que tiver recebido a unção, no caso a investidura,
para oficiar em lugar do seu pai, fará o rito da expiação. Porá as vestes de linho, vestes sagradas, fará a expiação do santuário sagrado, da tenda da reunião e do altar. Fará em seguida o rito da expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da comunidade. Mostrando aqui, você vê que, conforme a ordem de Melquisedeque, conforme ele em Hebreus 7, Yahusha, ele é sacerdote para sempre. Yahusha, ele é sacerdote para sempre. Quando a gente pega Yahusha, ele é sacerdote para sempre, quando Yahusha ele é elevado, ele vai para a luz inacessível, por exemplo, esse momento, quando ele vem à Terra, por exemplo, aqui quando a gente pega aqui, é um exemplo, é aquele que, o sacerdote que tiver recebido a unção, a investidura para oficiar no lugar de seu pai, mostrando. Quando Yahusha, ele desce à Terra, ele teve que passar por um tempo as suas vestes para alguém fazer o quê? O papel de sumo sacerdote. Isso se cumpre com o quê? Porque o sumo sacerdote não poderia largar o posto dele, porque era um posto de muita responsabilidade. Então, que só poderia fazer essa, essa, esse procedimento de ele estar fazendo a queimação da expiação do povo e estar intercedendo somente o sumo sacerdote ali dentro da tenda da reunião. Então, mostrando ali nesse momento, quando Yahshua vem, por um pouco de tempo, quem recebeu essas vestes do pai? Mical. E ali, quando ele recebe as vestes do pai, aí Mical ele vem, cumpre o seu trabalho, depois ele é sobrelevado. Aí ele vai. Isso, quando Yahshua vem, aí Mical ele assume esse posto. De fazer o quê? De fazer esse papel de sumo sacerdote no lugar de seu pai. Por isso que fala que Yahshua ele é sacerdote, sumo sacerdote para sempre. Por que Yahshua é sumo sacerdote? Porque foi passado dele para Mical. Quando Mical recebe as investiduras, continua sendo sumo sacerdote para sempre. Um cargo, quando é dado assim de um sumo sacerdote para Mical, algo transitório e provisório, por quê? Porque ele ainda está vivo. Isso quando acontecia aqui na lei, quando um sacerdote morria, aí era passado definitivamente para o seu filho. Exato. Mas quando um sacerdote só endoecia, ou algo assim de algo maior que viesse tirar ele provisoriamente daquela função, ele deixaria em cargo o filho dele provisoriamente até que ele retornasse. Assim foi feito também com Mical lá em cima. Na ausência do pai que desceu aqui em Alcha, deixou seu filho lá no seu lugar, assumindo, até que assim ele, fazendo todo o sacrifício, ele retornasse. Exatamente isso. Então, irmãos, só para a gente ver que Yahshua, ele sendo sumo sacerdote para sempre, e a gente vê, mas peraí, se Yahshua ele é sumo sacerdote para sempre, por que então ele foi para a luz inacessível? Então agora ele deixou de ser sumo sacerdote, porque tem essas perguntas, irmãos, faz essa pergunta. Então ele deixou de ser agora ser sumo sacerdote para sempre. Não, por quê? Porque agora foi passado para ele toda, foi passado para Mical toda a investidura do pai, ortogado sobre ele, conforme Daniel 7, aquele anjo que desce na nuvem e atribui a ele, passando por ele todo o ofício, ali em Daniel 7, fala sobre isso. E ele foi colocado sobre ele toda a autoridade, sobre todo posto, para ele executar toda a obra do pai. Ali agora, o nome de Yahshua nunca será esquecido. Será levado de geração em geração e será um, quê? Um nome perpétuo. Perpétuo, nunca cairá no esquecimento. Por quê? Porque tem alguém ali que está vestido as investimentas de Yahshua. Por isso que a gente pega em Apocalipse 5, fala assim, aquele que é como um cordeiro imolado. Como? Por que como? Porque ele não foi imolado. Ali é Mical. Porque no Apocalipse 19, aí sim já fala, aquele que veio com roupa, mestre dos mestres, rei do rei, com manto embebido, mostrando ali Yahshua, Mical, que já é Yahshua, já com as roupas, não, Mical, que agora é Yahshua, agora que é Yahshua, ele recebe ali as vestimentas do pai, por isso que agora está ali escrito nas suas vestes, ó, rei dos reis, mestre dos mestres, com manto embebido, mostrando, é ele que é o rei dos reis, mestre dos mestres? Não.
mas as vestimentas que ele está é dos reis, mestre dos mestres, embebido de sangue. Tá indo bem até aqui? É isso assim, pra gente andar assim, porque eu sei, irmãos, que a gente precisa ir assim, ó, para todo mundo não ficar dúvida nenhuma. E eu quero de coração, se tiver alguma dúvida, sabe, Malane, irmão Zé, alguma dúvida que a gente vai tendo, para a gente ir sanando e tirando todas as dúvidas. Porque para o corpo chegar no pleno conhecimento, na estatura perfeita, numa só forma de pensar, numa só imersão, um só entendimento. Porque é esse que papai quer de nós. Para que depois vai assim, não fiquei com dúvida disso, irmão. Nossa, eu não sabia disso. Nossa, como é que era isso? Então a gente vai chegando nesses alinhamentos, nesse ponto, todos pensar igual. Todos pensar igual, porque é assim que é formado um exército. O comandante ele dá as ordens no exército e toda a tropa ali, os fiéis, né? Porque tem uns infiéis também. Os fiéis, eles acatam aquelas ordens, eles fazem um exército forte, ainda sendo um exército pequeno. A gente tira de Gideão. Exército de 32 mil, sobraram 300, mas capacitados, né? Mas capacitados, os melhores homens. Então é isso. Nesse exército é formado os melhores. É os melhores de cada um, mas como? Eles manuseiam bem a espada. O que é manusear bem a espada, conforme lá os gedeonitas faziam? É manusear a palavra que nós temos aqui, irmão. Nós manusear bem a palavra. É pessoas nos perguntar, querendo sanar dúvidas, a gente ter propriedade. Nós tirar dúvida com eles na palavra. E mostrarmos ao irmão, é assim, explicar dessa forma e tal. Por quê? Porque Paulo ele teve essa preocupação de ensinar Timóteo. Ele teve essa preocupação de ensinar Tito. Fazendo eles o quê? Aptos na instrução, na exortação e né, no conhecimento, na instrução e na exortação. Então é assim que Filadélfia também é. Aqui nós temos aqui nós temos na frente aqui o anjo de Filadélfia, conforme Apocalipse 14, 6, que fala o quê? Que é aquele que voa com o evangelho o quê? Eterno. E anunciando o quê? As nações, povos, tribos e línguas, a salvação. É esse que anuncia. Ele está voando? Não, mas ele não está voando, mas ele, por ser boca de Al, ele ser trombeta de ele é boca de Al, e Al está de cima. E ele está anunciando os quatro cantos. E ele está anunciando aos quatro cantos. Então, esse é o evangelho da salvação, que é o evangelho que Filadélfia tem. O ministério de Filadélfia, conforme Apocalipse 14, 6, é o ministério da salvação, anuncio da salvação. Aqueles juntar essas pedrinhas para serem o quê? Salvos, serem tiradas da terra. O ministério das duas testemunhas que vem logo em seguida do Apocalipse 14, já é o ministério de o quê? De exercer justiça sobre a terra. Que é quem? Que é Alial e Marcha, Moisés. Porque o ministério dele é de exercer justiça. Aí a gente lembra de Sodoma. É o ministério de quê? De justiça. Você vê, eles não foram ali para perguntar, oh, como é que está a cidade? E a cidade tá com muito pecado? Nossa, deixa eu ver como é que tá essa cidade aqui. Deixa eu ver se está arrependido. Não, eles já foram para executar uma ordem. Ló pega a sua família e sai, porque a cidade do pecado ela já chegou diante de algo e não vê mais nela nenhum fruto, não tem nada de bom nessa terra aqui. Então, isso é para mostrar, irmãos, que cada ministério, Papai Alcha, ele faz tão perfeito que ele colocou cada um para cumprir seu ministério no tempo. O ministério de Filadélfia é um tempo, o ministério das duas testemunhas vai ser outro tempo, para se completar o quê? Os 3 anos e meio de Filadélfia, os 3 anos e quase completo das duas testemunhas, e sobram uns poucos meses, que é para completar os 7 anos. Então, irmãos, isso é muito sério. Aí tem irmãos que ficam preocupados assim, ô irmão, mas nós temos que falar da vacina, nós temos que falar dessas coisas que estão acontecendo aí. Você viu como é que está o Macron, você viu como é que as coisas estão surgindo. Irmão, o Ministério de Filadélfia é anunciar a salvação para essas pessoas, para elas não serem seladas pelo Shidon de Machia, é anunciar essa palavra de Papai Alche para se completar o número dos salvos, desses que vão se ascender, aos que vão participar da ascensão.
Agora, as duas testemunhas, eles sim vão falar do chip. Quando você chegar, acabar o tempo de Filadélfia sair, aí o ministério deles vai ser só para isso. É de anunciar, falar assim, ó, aquele que botar o chip vai passar por isso. Então, esse vai ser o período das duas testemunhas. Vai para você ver. Aí tem irmãos que tá preocupado. Falar do chip, falar disso, falar. Irmãos, fala, anuncia aquilo que foi colocado, que papai deixou para Filadélfia, que nós vimos invocar, nós vimos anunciar os quatro cantos. Anunciar os quatro cantos. O que Apocalipse 7 fala? Fala, né, que aquele anjo ele deu o grito, ele falou assim: não fira, não danifique a vegetação, a terra, a natureza, nada, até que tenhamos selado 144 mostrando. Esse que tá, não, ele, tipo, ele tá nem preocupado, ele não tá nem preocupado se, ele sabe que o antimachista, ele sabe que ele não pode fazer nada nessa terra até o ministério de Filadélfia não se cumprir. 1 Tessalonicenses capítulo 2 fala que ainda o que o retém. Quem é o que o retém? O anjo de Filadélfia que retém antes para ele não se manifestar. Ele só se manifesta após a saída de Filadélfia da terra. Aí tem irmão que tá preocupado, ó irmão, nossa, você viu como é que já tá, o homem já tá dando as caras aí, irmão, ele não vai fazer nada. Filadélfia está aqui, o ministério de Filadélfia é forte, nós somos fracos financeiramente, nós somos fracos nessa terra, em aspecto em número, mas nós somos fortes, guerreiros espirituais, assim como os Gideões ali, era 300 homens, mas os melhores. Eram os melhores, velho. Eram os melhores. Então eu queria mostrar isso para os irmãos, a parte do sumo sacerdote aqui, que o sacerdote aqui, que ele recebe o ofício, que é a unção aqui de investidura para assumir. Aqui isso aconteceu quando o papai Alcher ele veio aqui, e Mical, ele teve que assumir por um pouco de tempo, porque ofício do pai. Agora eu vou trazer para os irmãos algo que foi muito maravilhoso. E eu tinha que compartilhar isso com os irmãos. Por que eu tive que compartilhar isso com os irmãos? Porque nós estamos lá em Belo Horizonte, lá em BH, a gente está comendo desse maná, a gente está nas reuniões ali nas quarta-feiras. Então, a gente se sente ter privilegiado, porque a gente está do lado do anjo, sabe, irmão? Aí eu fico vendo vocês daqui, eu fico assim, poxa, o irmão, a gente fica. Os irmãos estão de longe, ainda que nós somos tão unânimes um com o outro, no mesmo corpo, um só propósito, na mesma unidade da palavra, na mesma forma de pensar, mas os irmãos têm que receber esse mesmo alimento que nós estamos recebendo aqui, porque pro áudio não é a mesma coisa, não. E hoje eu vou trazer algo tão gostoso aqui que a semana fica até melhor, Zé. Tudo isso aqui foi mais uma introduçãozinha. São Paulo, Curitiba, recebe O mesmo alimento. E queria estar aqui, né, Zé? Queria estar aqui. Você vê que uma parte que o irmão falou aí que manejar bem a palavra, né? Manuseia bem Quem a palavra. manuseou bem a palavra foi o nosso papai Alcha, quando enfrentou o inimigo ali no deserto. Ele manejou bem a palavra que venceu o Exato. inimigo ali, através da palavra. A palavra. Ele manuseava bem a palavra. E você vê que ele, quando ele foi confrontado, interessante você falar isso, irmão Alberto, você vê que Alcha ali, ele foi descobrindo, ele foi tendo a convicção, a certeza de quem ele era na palavra. Ele não usou arma, ele não usou nada, ele usou da palavra para ele saber quem ele era. Foi caindo tudo ele entendimento de quem ele era. E quando ele foi abrindo todo o entendimento de quem ele era, ele viu que para confrontar Satanás, um ser que era ali espiritual, ele tinha que confrontar na palavra. E quando ele aprendeu, ele cresceu na graça, na estatura e no conhecimento diante dos homens do papai Al e de Al, o que acontece? Aí ele agora ele recebeu toda revestidura, toda força, porque a palavra é a nossa força. Ele recebeu toda a força para conseguir. E Satanás foi na palavra. Exatamente. Tem conhecimento. Né? Exatamente, foi na palavra. E a gente vê como que é, igual o irmão Alberto falou. Então ele teve o domínio, ele soube manusear a palavra no deserto, né, irmão Alberto? Ele soube manusear. Vamos abrir agora, irmãos, lá em Salmos 118. Não, Salmos 18. Perdão, irmão, Salmos 18.
Salmos 18. Vou precisar de muita atenção para os irmãos saírem daqui hoje sem dúvida. Salmos 18. Salmos 18. Fala assim, ó, vamos começar no 3. Salmos 18, 3. Fala assim, ó. Iau é minha rocha, é minha fortaleza, meu libertador e meu Iau. É meu Iau. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e minha força salvadora, minha cidade forte. Seja louvado, eu invoquei a Iau e fui salvo dos meus inimigos. Grava essa palavra. Seja louvado, eu invoquei a Iau e fui salvo dos meus inimigos. Você vê aqui, ó, que foi salvo porque ele invocou Iau. Continuando. As ondas da morte me envolviam. Ó, as ondas da morte me envolviam. As torrentes de Belial me aterravam. Vamos passo a passo. Agora nós vamos marcar aqui. Agora vamos lá em Isaías. Pega o marcador, separa aí, Zé. Vamos agora lá em Isaías 8. Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, versículo 5. Deixa marcadinho os dois para a gente poder ir e voltar. 8:5 fala assim: tornou Iau a falar e me disse: visto que este povo rejeitou as águas de Siloé, que corre mansamente, apavorado diante de Razon e do filho de Romelias, Iau trará contra ele as águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o rei da Síria, como todo o seu poderio. Ele encherá todos os seus leitos e transbordará todas as suas ribanceiras. Ele se espalhará por Judá com sua passagem, inundará tudo e chegará a teu pescoço, e as suas asas abertas cobrirão toda a largura da terra, da tua terra, ó Emanuel. Então, mostrando aqui, ó, essa água que ela vem bravindo, destruindo tudo, os leitos, as ribanceiras, mostrando aqui é o quê? O irmão Elbert. Quem é essa água que vem destruindo tudo aqui? É o antimachia, certinho. Então, essa água que vem destruindo tudo é o antimachia. Por que eu precisei falar isso e trazer? Aí, para nós voltar agora em Salmos 18, para a gente dar continuidade. Salmos 18, 4. Seja louvado, eu invoquei Iau e fui salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me envolviam, as torrentes de Belial me aterravam, mostrando, você viu as águas torrentes aqui? Você vê? Vamos continuar. Cercavam-me os laços do Sheol. Ó, cercavam-me os laços do Sheol. Agora vamos lá em Salmos 91. Ó, grava essa palavra. Cercavam-me os laços do Sheol. Salmos. Salmos 91 fala assim, ó. Quem habita na proteção do Altíssimo, pernoite na sombra do Onipotente, dizendo, Aial, meu abrigo, minha fortaleza, meu Iau, em que confio. No 3. E ele quem te livra do laço do caçador, quem ocupa em destruir. No 3 de novo. E ele que te livra do laço do caçador, que se ocupa em destruir.
Para quem já sabe, o Salmos 91 é um salmo para Filadélfia. Por quê? Porque nós esconderemos no esconderijo do Altíssimo, né? E pernoitamos nele. Ele fala, e ele que eu te livre do laço do caçador e que se ocupa em destruir. A gente já fez esse estudo aqui uma vez. Quem é o laço do caçador aqui, irmã Elaine? O antimachia. Por quê? Aí a gente vai voltar agora em Salmos lá. Salmos 18, versículo 6. Aí fala assim, ó. Cercavam-me os laços do Sheol. Ó, pra você ver. As ciladas da morte me aguardavam, mostrando, você vê que já está tudo dizendo, diga para antimachia. Você vê, ó, as ciladas da morte me guardavam, mostrando que é o anjo da morte, lembrando, na minha angústia invoquei a Ial, ao meu Ial lancei o meu grito. Você vê que está lançando um grito para ser salvo, para ser protegido. Do seu templo ele ouviu minha voz, meu grito chegou aos seus ouvidos, e a terra balançou e tremeu, a base dos montes se abalaram. Por causa do seu furor estremeceram, de suas narinas subiu uma fumaça, e da sua boca um fogo que devorava, dela saíram brasas ardentes. Ele inclinou o céu e desceu. Tendo aos pés uma nuvem escura, cavalgou um, um querubim e voou, plantando sob as asas do vento. Das trevas ele fez seu véu, sua tenda de águas escuras e nuvens espessas. À sua frente um clarão inflamava granizo e brasas de fogo. E ao trovejou do céu, o Altíssimo fez ouvir sua voz. Atirou suas flechas e o dispersou, expulsou-o lançando os seus raios. Então apareceu o leito do mar. As bases do mundo se descobriram por causa da tua ameaça, e pelo vento soprando das tuas narinas. Agora que vamos começar a ter um entendimento. Do alto ele estende a mão e me toma, tirando-me das águas torrenciais, livra-me do inimigo poderoso. Você vê que esse inimigo aqui ele é poderoso. Você vê que ele me livra das águas torrenciais, livre dos inimigos poderosos, de adversários mais fortes do que eu. De adversários mais fortes do que eu. Afrontaram-me no dia da minha derrota. Afrontaram-me no dia da minha derrota. Ele foi afrontado. Afrontaram-me no dia da minha derrota. Mas Ial foi apoio para mim. Fez-me sair para lugar espaçoso. Libertou-me porque ele me ama. Aqui tá bom, irmãos. Você viu que uma leitura, eu fiz toda essa leitura até chegar aqui embaixo, para a gente ver aqui que tinha uma água torrente, que o garrava, que o prendia, que cercavam laços de Sheol. Aqui precisa entender aqui, ó, e fala, afrontaram no dia da minha derrota, aqui no 19. Mas Ial foi apoio para mim, fez-me sair para lugar espaçoso e libertou-me, porque ele me ama. Agora eu vou explicar, irmão. Porque às vezes ele fala assim, não, irmão, você leu, eu não entendi o que ele falou. Vamos lá. Quando você pega aqui essa passagem, isso aqui aconteceu lá em cima. Quando você pega que fala bem aqui no começo, aqui, ó, no 4. Seja louvado, eu invoquei Al.
e fui salvo dos meus inimigos. Aqui estava acontecendo num momento lá em cima, o momento em que Mical estava fazendo o quê? Ali, no momento no templo, ele tinha esse acesso ao santuário, ele estava ali dentro, ali, que, queimando incenso e oração. Aí, e aí, nós vamos lembrar de Isaías 22. Quando você lembra de Isaías 22, lembra de quem os dois superintendentes ali? Sobe aí, sobe nele Eliaquim. Eles eram intendentes do rei, certo? Um era fiel, o outro era infiel. Foi tirado do infiel e passado para o fiel. Foi tirado tudo de Sobe e passado para Eliaquim. Os dois faziam um trabalho lá em cima, mas quem cuidava do templo era Mical. Satanás não. Ele não cuidava do templo. Ele não poderia cuidar do templo. Conforme a gente vê lá em Gênesis, a gente vê que o quê? Que era colocado conforme Moisés marcha, ele viu lá em cima, ele faz o quê? Que era tirado do clã familiar, da mesma família, o quê? O sumo sacerdote, o sacerdote. Esse era o que poderia entrar na onde? No templo. Esse era o que poderia estar dentro da tenda. Então, mostrando quem poderia fazer o queimar o incenso lá, fazer todo esse processo, só quem era filho. Ali Satanás ele não poderia ter esse acesso, que ele não era filho, ele não fazia parte do mesmo clã familiar. Mical ele fazia isso para o pai. Ele é que estava no templo, ele que fazia tudo isso. E o que acontece ali, nesse momento? Aí que entra algo muito forte. A gente vai entender no correr da leitura, para mim agora explicando passo a passo. No 4. Seja louvado, eu invoquei Al e fui salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me envolviam. As torrentes de Belial me aterravam. Cercavam-me os laços de Sheol. As ciladas da morte me aguardavam. Aqui, o momento que Mical estava ali, dentro do templo, ali, foi quando os inimigos, esses invasores, Satanás, ele conseguiu fazer o quê? Ó? Ele conseguiu influenciar parte daqueles anjos, aqueles sentinelas. Esses sentinelas, eles eram homens de quê? Confiança. Eles só estavam naquele ofício porque eles eram de confiança. Eles eram filhos de Iaus. Eles traíram Iau e eles traíram Mical e Iaus. Eles traíram os três. Por quê? Ali, quando eles foram levados, eles foram induzidos, eles tomaram parte com Satanás. E ali, Satanás, ele teve agora acesso ao quê? O templo. Quando Satanás, ele consegue entrar para dentro do templo, ali, ele pega ali o quê? Ele pega Mical. Ele pega Mical lá dentro, mas Mical não estava com vestes de batalha. Conforme a gente viu lá em Levíticos, ele estava com veste de quê? De sumo sacerdote. Exatamente. Ele estava carregando as vestes papaial, ele estava ali agora, no momento ele não poderia o quê? Batalhar. Porque naquele momento ele estava fazendo algo muito zeloso. E esse momento ali não poderia profanar o templo. Por que não poderia profanar o templo? Porque não poderia haver, quebrar os incensos, ter uma batalha ali dentro. Então, ali naquele momento, exatamente, naquele momento, aqui fala aqui, ó, o laço, né? Sheol, as ciladas da morte me guardavam, mostrando. Ali nesse momento ele foi apanhado por eles. Cercado. E ele invocou, ele gritou, Yahweh. Ó, Yahweh! A única coisa que restava para ele É a era, única coisa. Por quê? era Porque invocar. ele era tão zeloso, ele tinha tanto zelo para as coisas sagradas do templo e pelo ofício que foi colocado sobre ele,
que ele tinha vários diademas, vários coroas, que ele abriu mão de guerrilhar lá, por zelo, por amor a Yahweh, o temor. E aí, eles, vamos ler a continuidade no texto, no 7. Na minha angústia, no 7, na minha angústia, invoquei a Yahweh, a meu Yahweh, lancei o meu grito. Você vê que está gritando. Do seu tempo ele ouviu minha voz, meu grito chegou aos seus ouvidos. Você vê que chegou até Yahweh. Viu que ele estava dentro do templo? Isso, Mostra aí, está dentro do templo. exatamente. Aí vamos lá embaixo no 17, aí fala: do alto ele estende a mão e me toma, tirando-me das águas torrenciais, livre-me do inimigo poderoso, de adversários mais fortes do que eu. Afrontaram-me no dia da minha derrota, mas Ial foi apoio para mim. Agora que vem aqui algo que eu vou perguntar para o irmão Elbert, ele gosta de ficar tomando frente dos outros na hora que eu vou fazer as perguntas, agora eu vou fazer para ele, Zé. Vou fazer uma pergunta para ele difícil. Ó, quando você pega aqui, irmão Elbert, aqui, ó, no, no Salmos 18, 19, fala assim: afrontaram-me no dia da minha derrota, mas Ial foi apoio para mim. Quando fala assim que afrontaram na minha derrota, mas Ial foi apoio para mim, que momento que se cumpre isso? Quando fala que afrontaram-me no dia da minha derrota, porque que você vê que aqui, ó, Mical ele foi derrotado. Aqui Mical aqui, esse momento aqui, ele não poderia batalhar, porque ele estava com veste de sumo sacerdote, não poderia guerrear. Você vê que Al livrou ele. Mas esse momento aqui, quando fala assim, afrontaram. Qual o momento aqui que ele foi afrontado? Isso se cumpre onde? Nós já estudamos esse texto várias vezes. Qual é esse momento que Mical, que ele é afrontado, que Alcha é afrontado lá em cima dentro do templo? Porque que Mical ele é afrontado dentro do templo. Ele é afrontado. Aí nós lembramos, aí eu vou dar só uma pista. Lembra lá de Daniel. Daniel o quê? 12. Vamos lá em Daniel 8, para vocês entenderem como é que as escrituras conversam, irmãos. Vamos em Daniel 8. Vamos lá em Daniel 8. Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8, da partir do 9. Olha lá o que você queria saber. Eu vou te falar onde que tá aqui, ó. De um deles saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul como na direção do oriente, como no país do resplendor. Ele ergueu-se até contra o exército do céu. Ó, isso aqui é lá em cima, irmão. Isso aqui aconteceu lá em cima. Viu? Quero que vocês entendam que isso aqui aconteceu lá em cima. Ele ergueu. Vamos lá. Ele ergueu-se contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército, mostrando parte desse exército que ele tomou para ele. Do exército, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, mostrando que a gente sabe que esse exército é das estrelas, né? E calcando aos pés, e chegou até exaltar contra o príncipe do exército. Vamos lá de novo? E chegou até exaltar-se, contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Não, irmão, eu não estou entendendo. Quando a gente pega lá em cima, quando ele conseguiu fazer com que aquela parte dos anjos ali fosse enganada por ele, os sentinelas, ali naquele momento ele conseguiu ter acesso dentro do templo. Quando ele consegue ter acesso ali dentro do templo ali, Betânia,
Ali nesse momento ali agora, ele já tinha arrastado para ele parte desse exército, dessas estrelas. E agora ele fala que ele alcançou êxito até contra o príncipe do exército. Porque ele chegou ao e querendo e falar e dando continuidade e abolindo o sacrifício perpétuo. Por quê? Não querendo fazer que as coisas de algo se cumpram ali dentro. Ele tomou conta de tudo ali. Ali, Ial ouvindo o grito, conforme nós vemos aqui em Salmos, Ial ouvindo o grito dele, pegou ele e lançou ele por onde? Em lugar que, irmão Elvis? Lugar espaçoso. E toda a sua prole, conforme Isaías 22. Isaías 22 fala que foi lançado até ele e sua prole. Foi nesse momento, irmão Zé, que esses invasores, quando eles entram, eles tomam posse do templo, e ali Mical, como Yalcha, ele não poderia ali guerrear ali dentro, por zelo e por temor às ordens que eram te dadas. E ele estava no, Ele estava no ofício ali, que ele era fiel no ofício que ele... tava que, no que, Santo do Santo, né? exato. Que é o lugar mais principal ali que ele não podia e profanar. ele era obediente, o ofício que dava a ele, o encargo que era colocado sobre ele. E nesse momento, Iá, ouvindo o seu grito, pegou ele, lançou por terra. Ele, toda a sua prole, estava apoiado junto com ele. Aí, irmão, se cumpre Isaías 63, 18 e 19, quando fala: por um pouco de tempo, o teu povo santo herdou, possuía a sua herança. Aí vieram nossos inimigos, os transgressores, e pisoteou o seu santuário. Aí esse momento agora, irmã Elane, é onde que eles estão pisoteando tudo lá. Esse momento agora, onde que todas as coisas celestiais, as orações do povo aqui da terra, quando eles oram, eles invocam, eles buscam, eles acham que está chegando até Ial, mas é Satanás que estão dando para eles tudo que eles acham que é Ial que está dando. Que é uma troca, né? Essa parte é a pior. Eles invadiram lá e Por quê? tomaram conta. Porque tudo o que chega para Ial acima passa por o santuário, pelo templo. Mical não estando mais lá e sua prole não estando mais lá, estando aqui, tudo o que eles buscam, eles acham que são para Ial que está dando, Ialcha que está dando, que é Jesus e Zeus, eles pegam, eles dão para eles como uma forma de que, como eles estão prostrados diante de mim. Como administrador, né? Por isso, Negocia, né? é os negociantes. Tem essa passagem. Exatamente, fui tragar essa palavra hoje. Porque é aquela parte quando você pega Não, é Lucas. você pega aquela parte quando você vê que Ialcha, quando vai ao templo, ele pega quem estava lá no templo. Os homens estavam fazendo Os o quê? mercadores. Os mercadores. Eles estavam comercializando, negociando as coisas do Pai. E ali foi feito o que naquele momento? E Yalcha sai metendo o pé em tudo e briga com ele. Vocês estão fazendo a casa do meu pai de comércio. A casa do meu pai é casa de oração. Isso acontecia celestialmente. As coisas do pai era casa de oração. Eles invadiram, pisotearam, tomou conta. Agora não é mais casa de oração. Agora lugar, agora é negócio de comércio. Tudo que eles pisotearam agora, eles negociam com os homens da terra. Os homens pedem em troca de dízimo, em troca disso, em troca daquilo, e ele vai lá e dá para as pessoas conforme que as pessoas querem. E as pessoas exaltam a ele. Tudo se concluindo. Leva para eles, faz uma troca. É uma troca. Eles pedem, você Você usa meu nome, traz você sua adora casa, meu nome que eu te dou. você traz sua casa, traz seu dízimo, traga tudo, que eu vou interceder por vocês para que ele lá envie Eles bênção para recebem vocês. dele, recebem De quem? Do Satanás. administrador que administra, né? Então, irmãos, a gente vai vendo que... Não, obrigado, irmão. Quando a gente pega em Salmos 18, que a gente vê, ele invocou, ele gritou, aí a gente vê a importância
a gente vê a importância do invocar. Você vê que ele era tão zeloso com a obra do papai, que ao de cima ouviu, olha, você vê, ouviu o grito dele. E quando ouve o grito dele, pega o quê? Pega ele e lança o terreno espaçoso. Para dar o livramento. Exatamente. E aí, uma continuidade aqui. Aí agora vamos dar continuidade. Agora no 21. No 21 fala: E ao me entrará segundo minha justiça. Me trata segundo a minha justiça. Você vê que Al trata segundo a justiça dele. E me retribui conforme a pureza das minhas mãos. Pois eu observei o caminho de Al. Isso no 18, 22 agora. Salmos 18, 22 agora. Salmo 18, 22. Pois eu observei o caminho de Al e não fui infiel ao meu Ial. Olha pra você ver. Não fui infiel. Você vê, né? O entendimento fiel e infiel. Né? Aí você lembra de que 1 Samuel 2,35, né? Levantaria um sumo sacerdote fiel, né? Que andará sempre na presença do meu ungido, porque fiel. Mostrando aqui, ó, no 22. Pois eu observei o caminho de Ial e não fui infiel ao meu Ial. Seus julgamentos estão todos às minhas frentes. Jamais apartei de mim seus decretos. No caso, o quê? Tudo que ele passou para mim, as ordenanças, eu cumpri. Sou íntegro para com ele e guardo-me do pecado. E ao me retribuiu segundo a minha justiça. Olha pra você ver, né? Aquele que peleja, Apocalipse 19, aquele que peleja com justiça. E ao me retribuiu segundo a minha justiça, porque ele foi o quê? Ele foi justo. Ele fez o que? A justiça de Al. Minha pureza, que ele vê com seus olhos. Com o fiel, tu és fiel. Como o íntegro, és íntegro. Puro como quem é puro. Mas com o perverso, te mostra astuto. Pois tu salvas o povo pobre e rebaixa os olhos ativos. E ao tu és minha lâmpada, meu ial, ilumina minha treva. Sim, contigo eu forço a armadura. Com o meu ial eu salto a muralha. Ial é perfeito em seu caminho. A palavra de Ial é provada. Ele é escudo para todos aqueles que nele se abrigam. Pois foram Ial que, pois for Ial, quem é Ial? Quem é rochedo e não ser nosso Ial? Ele é Ial que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Iguala meus pés ao das costas e me sustenta em pé nas alturas. Instrui minhas mãos para a guerra e meu braço atende o arco de bronze. Tu me dás teu escudo salvador. Alago meus passos e meus tornozelos não se torcem. 38. Persigo meus inimigos. Agora vamos lá, Zé. Da partir de agora aqui, ó. Marca aí, irmãos. Tudo é um passo a passo. É agora. Você lembra que nós fomos derribados por terra? E Al não pegou e Mical, toda a sua prole, não jogou por terra? Agora, é o momento agora que Filadélfia está voltando. Você lembra que não poderia guerrear dentro do santuário, porque o lugar era o quê, irmão Alberto? Era o templo. É exatamente, lugar sagrado, né, irmão? Lugar Exato. sagrado. E ele era zeloso com isso, então por isso que ele não guerreava ali. Mas agora, Filadélfia veio, cumpriu o ministério dela aqui. E agora está voltando, está se acendendo. Subindo de novo. Mas aí, ela recebe o corpo glorificado, reverde força. Mical agora já está agora com a espada afiada com o seu exército, junto com Zé e companhia. Aí, vamos começar agora. Fala assim, ó. Persigo meus inimigos e alcanço.
Persigo meus inimigos e os alcanço. Você lembra de Davi? Você lembra de Davi e Golias? Quem foi que guerreou? Foi Davi e Golias. Mical e Satanás. O exército está atrás. Todo o exército está atrás. Irmãos, isso tudo é representação. Tudo é representação. Davi, quando ele vai enfrentar aquele exército ali, ele vai à frente, na frente com o gigante. Ninguém queria ganhar. Porque o gigante era um gigante que temeroso. Mas atrás tinha um exército. Mas também junto dos filisteus ali, tinha um exército. Aí vai e fala assim: persigo meus inimigos e alcanço. Não volto atrás sem tê-los consumido. Mostrando, você lembra quando Davi vai atrás do exército, Davi, depois que ele mata o gigante, o que é agora? Vai agora mata-os. O exército vai agora contra o outro exército. Aí vai, Zé. Não volto atrás sem tê-los consumido. Eu os massacro, não podem levantar-se, eles caem debaixo dos meus pés. Tu me cinges de força para a guerra e curva sobre mim os meus agressores. Entrega-me a nuca dos meus inimigos, eu extermino os que me odeiam. Eles gritam e não há quem os salvam. Você lembra antes que era Mical que estava gritando? Eles clamam. Eles invocam. Gritando Ial, o que Ial faz? Não dá o... Ial tira Mical, tira a prole e lança o terreno espaçoso. E fala assim, porque eu te amo. Agora esses aqui, ó, Invocam, mas não são ouvidos. eles gritam e não há quem os salve. Gritam a Ial, gritam a Ial, mas ele não responde. Eu os reduzo como poeira no vento, eu piso como um barro nas ruas. Aqui, irmãos, é mostrando Filadélfia agora, conforme Apocalipse capítulo 12, que fala que agora não se encontrou mais espaço no céu. Satanás e seus anjos, eles foram o quê? Derribados. Você vê, irmão, que aqui no 40 fala aí que ele foi cingido ali no templo para ser sumo sacerdote provisório. Já aqui nesse tempo, aqui agora o pai o cinge de força para uma guerra, diferente de um sacerdote. Exato, irmão. Você bem observado. Viu? Aqui agora ele já, porque agora ele já vai com vestimentos agora de batalha. Ele já vai com vestimentos agora de quê? De batalha. General mesmo. Exatamente isso. Então, irmão Zé, a gente fica tão maravilhado, sabe, irmão? Fica tão assim maravilhado do tamanho das benevolências, das coisas que papai nos mostra e aqui pra você ver, provavelmente já tinha visto no áudio, mas pra você ver o tamanho. Não tinha visto ainda não? Que aqui, esse que grita, esse que pede por socorro, e ao ouve, porque o amam e lança para o terreno espaçoso. E aqui a gente vê aqui que esses aqui, ó, eles afrontaram-me no dia da minha derrota. Você vê que aqui, ó, lá no 17 em diante. Do alto, estenda a mão e me toma, tirando-me das águas torrenciais. Livra-me do inimigo poderoso, da advertência da força que eu vi. Aí fala no 19. Afrontaram-me no dia da minha derrota, mas Ial foi apoio para mim. Fez-me sair para lugar espaçoso, libertou-me, porque ele me ama. Aí se lembra de quem em Filadélfia? Saiba que eu te amo. Você vê, irmão, relembrando, você vê por que nós estamos aqui, passamos por tudo isso aí junto com ele, e nós estamos aqui, passando também com ele junto, e nós vamos subir com ele junto, fazer essa guerra da forma que está escrito aqui. Exato. Que os nossos inimigos vão correr desesperados e ao ponto até de querer clamar, mas não vão ser ouvidos, porque agora o Pai fez a nossa vez de nos restituir tudo no quanto não foi tirado. Exatamente. Essa isso. é a hora da restituição. Então, Zé, só para a gente ver que nós não estamos amparados.
esse ato que nossos inimigos tiveram de pisotear o santuário, conforme Isaías 63 ali, eles por um pouco de tempo, teu povo santo herdou a tua herança. Nós estávamos lá dando a herança que era nossa, mas nós fomos traídos pelos nossos irmãos. E quando eles tiveram acesso ali ao templo, os sentinelas, eles deixaram acesso a Satanás entrar. Ali naquele momento ali, Mical estava sozinho. Foi surpreendido. Ele foi surpreendido. E quando eles pegaram ele ali, eles tentaram jogar ele no Sheol. E ali a gente vê que ele gritou. Ele invocou a Ial. Ial livrou ele e lançou ele para o terreno espaçoso. Tem uma passagem E esse, que é uma passagem que fala sobre quando Yahshua disse, eu não sabia o que estava sendo tramado contra mim. Tem uma passagem que fala disso? não sabia que Que tramava. que encaixa Jeremias. certinho com o que aconteceu também com o filho Mical. Jeremias Eu não 11. sabia o que estava sendo tramado contra mim, 11, porque ele 19. foi surpreendido ali. Isso. Então foi igual aconteceu com o pai também. Exato, aconteceu Pegando esse exatamente. texto aí vai É bater isso certinho. mesmo. Se ler. Então, a gente vê isso, sabe, irmãos? E a gente vê que a obra de Filadélfia, você vê que tudo isso foi preciso, irmão. Tudo foi preciso. A gente vê, aí você vê, eles estão lá. A gente entendeu hoje que o templo hoje que está pisoteado hoje, tudo que essas pessoas estão recebendo, irmã Elana. A gente entender que eles estão chegando, as orações deles lá, e Satanás pega e está dando para eles. Tudo aqueles que eles estão pedindo, comercializando. Perdoando as dívidas Perdoando as dívidas. É diferente. deles. Em Mateus, a oração é perdoando as dívidas. Em Lucas, perdoar o pecado. Você vê que é completamente diferente. Eles estão perdoando dívida, é o que eles gostam. Então aí a gente vai vendo o tamanho de como que a Escritura conversa com nós. O mundo em fora não tem esse entendimento. E só para finalizar para os irmãos, quando a gente pega em marcha, Moisés, vou trazer uma representação rápida para os irmãos entender. Nós temos marcha e nós temos Oséias, Josué. Marcha, ele é a representação, ele é a representação de Alcha. Sobre ele estava a lei, marcha. Sobre ele estava a lei. Do alto, ele estende a mão e me toma, tirando-me das águas torrenciais, livrando-me do inimigo poderoso. Exato. Lá no acessível. Exato. Ele me estende a mão do alto, né? Tinha que ser do alto, porque o templo é abaixo, né? Aqui é a culpa do templo e alto tá do alto. Então ele fez do alto, ele estende a mão. E por isso que é o templo, na luz inacessível é o alto. Por isso que pega ele do alto, E a mãe, a mão, e alça. que agora é Ial, filho. Que agora é o filho. Então, quando a gente pega Moisés, vou trazer para os irmãos rapidão, é só para a gente fechar um entendimento maravilhoso e gostoso para os irmãos que tá ouvindo do outro lado. É muito maravilhoso a gente compartilhar as coisas do papai. Quando a gente pega Moisés, ele era a lei. Tinha sobre ele a lei, né? Conforme ali a gente pega, quando ele desce, né? Foi dado uma ordem para ele para fazer conforme ele viu lá em cima. Ele escolhe tudo, porque tudo que ele viu lá em cima. Então lá ele viu trono, soberania, principado, potestade. Então quando a gente pega o Colossenses ali, 1,15, fala para ele foi criado trono e soberania. Então mostrando no céu há uma hierarquia, há tronos e soberania. E assim também, Yahusha, Alial, quando ele dá para Moisés ali a condição de ele fazer com o povo conforme que ele viu lá em cima, ali foi dado para o povo. Quem vai fazer tal coisa, tal vai ser fulano. Quem vai fazer tal coisa. Então ali a gente vê que já é uma separação de trabalhos executivos. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega Moisés ali, ele chama Oséias e dá um novo nome a Oséias. Isso que é o maravilhoso. Por isso que a gente fica sensível ao Espírito para a gente entender isso. Quando Moisés ele chama Oséias e dá um novo nome
Oséias. E qual é o nome novo que dá Oséias? Josué, que é Iauxa o nome. Por isso que quando Iauxa ele sobe para a luz inacessível, Mical, assim que ele cumpriu o trabalho dele, Mical, assim quando cumpriu o trabalho dele, o ofício dele que foi colocado sobre ele vai receber o nome de quem? De seu pai. Ele vai receber o nome de Iauxa. Aí você fala assim, irmão, o que que tem Josué com Moisés? Aí a gente compreende um pouquinho aqui, ó. Vamos lá em Êxodo. Pega aí, abre em Êxodo. Êxodo capítulo. Êxodo. Capítulo. Eis que um anjo. Aqui, ó. Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24, versículo 12. Fala assim, ó. Êxodo capítulo 24, versículo 12. Vocês lembram que eu falei? Você vê que o nome, quando você recebe o nome não pode ser mais voltado atrás. Você não tem mais aquele outro nome. Abraão era Abrão, passou a ser Abraão, né? Você pega Jacó, Jacó passou a se chamar Isau. Você pega Sarai, virou Sara. Então você vê que foram nomes que o Criador colocou sobre eles. E aqui a gente vê aqui, ó, que quando Moisés ele dá um novo nome para Josué, isso que eu quero que os irmãos observem esses detalhes. Que fala bem assim, ó, no 12. E ao disse a Moisés: sobe a mim na montanha e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra. Corta esse travessão e fala assim: que escrevi para ensinares a eles. Ó, para ensinares a eles. Mostrando aqui, marcha, está recebendo uma ordem, as tábuas para ensinar a eles. Mostrando Iauxa, ele ensinando o povo. Aí mostrando, levantou-se Moisés com Josué. Essa é a parte, eu quero que vocês gravem isso. Levantou-se Marcha com Josué, seu servidor, trabalhando junto. Aí vocês vão entender. Marcha e Josué trabalhando juntos. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, que presta serviço para ele. Mical prestando serviço para Iauxa. Vocês vão compreender o que eu estou querendo dizer. Seu servidor. E subiram a montanha de Al. Agora nós vamos lá em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Isso. Josué capítulo 1, versículo 10. Hã? A página 315, irmão. 315. Josué capítulo 1, 10. Vocês lembram lá atrás que vocês viram que Marcha, Moisés, andava com Josué, seu servidor? Vocês viram? Aí vocês vão ver aqui, ó. No 10, Josué 1:10. Então Josué ordenou aos escribas do povo, Josué, passai pelo meio do acampamento e dai essa ordem ao povo
tomai provisões, porque dentro de 3 dias, atravessareis este Jordão, para ocupardes a terra cujo, pois, Ial, vosso Ial, vos dá. Vamos lá do outro lado. Pega lá no 16. 1,16. Eles, o povo, eles responderam a Josué, dizendo: tudo o que nos ordenastes, ó Josué, nós faremos. E para onde quer que nós enviares, iremos. Assim como em tudo obedecemos a Moisés marcha, a Yalcha, lá em cima em tudo nós obedecemos e Yalcha lá em cima, para o que nós obedecemos marcha, na mesma forma obedeceremos a ti. Basta que Ial teu Ial, você vê que é com ele. É com ele, irmão. Por isso que Ial fala com Ialcho, Ialcho fala com Mical. Os 3. Mical 144. Isso, irmão. Por isso que fala, da mesma forma que obedecemos a ti, assim como em toda obedecemos a marcha, da mesma forma obedeceremos a ti. Basta que Ial, teu Ial, esteja contigo. Assim como esteve com marcha, com Moisés, todo aquele que se rebelar, todo aquele que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Somente se firme e corajoso. Corajoso. E corajoso. O que isso está querendo dizer, irmão? Precisa entender. Estudo aqui é código e linha e link. Quem é que leva o povo a Canaã a entrar? Josué. Quem é que leva o povo a Canaã? Josué. Avisa todo o povo do acampamento, vocês estão sendo aqui, recebendo a palavra. Avisa todo o povo que dentro de 3 dias, dentro de 3 anos, nós iremos ser arrebatados. Ascensão. Nós iremos se ascender. Dentro de 3 dias, 3 anos. Avisa todo o povo. E o que o povo logo em seguida fala? Josué, assim como nós fomos obedientes à marcha, aí se lembra que marcha tinha o quê? As leis. E alça é a lei. Onde nós obedecemos? Lá em cima. Assim como nós obedecemos lá em cima a papai alça, não extraviamos, não extraviamos o caminho, andamos reto conforme a vontade de papai alça, assim também nós obedeceremos a ti. Apenas que teu Ial, esteja convosco. Então você viu que o povo aqui já entendeu que assim como que Ial era com Ialcha, era com Mical? Irmãos, as escrituras conversam desse jeito. Aí você pega, por que Josué foi mudado o nome? Josué chamava Osés e mudou o nome de Osés para Josué. Quem mudou? Moisés. Mudou o nome de Josué, de Osés para Moisés. Quem é que mudou o nome de Mical? Yalcha. Dando ele também o nome Yalcha, igual foi dado para Josué. Vocês estão entendendo, irmão? Essas coisas que as escrituras conversam dessa forma. É maravilhoso. Então, você vê que aqueles 144 meses não receberam o nome de Mical. A Assembleia dos Santos vai receber, eles também vão ser elevados. Assim como Mical foi elevado, ele recebe o nome de Alja. Assim como Ialcho também, ele foi elevado e recebeu o nome de Al. Porque papai, ele não faz as coisas nada fora do seu equilíbrio. Ele não é de dar para um e não dá para outro. Ele faz conforme ele é justo. Essa é a palavra certa. Ele é injusto, não injusto. Aleluia, papai. Ele é injusto. E aquele que não acatar a ordem musical, Sim. que é o próprio diálogo, Será morto. Tribulação. Vai ficar. Por isso está falando que
aquilo que tu falar conosco, que a base do teu Yahweh seja com você e nós obedeceremos. Então, mostrando, irmãos, é um ato de postura, de sinceridade, de andar reto, Quer né, dizer que ser fiel. o mesmo povo hoje aqui tem que estar obedecendo a voz do anjo. Exato, porque ele é a trombeta de El na terra. Porque isso é muito Ele sério, está sendo irmãos. conduções até quando a palavra de alma. É Ele exatamente é a palavra por de isso que fala que ele voa com o evangelho eterno anunciando a salvação. O que é anunciando a salvação? Eu estou anunciando, estou dando para vocês, estou entregando para vocês serem salvos. As dos testemunhas já é o contrário. Eles já vão vir para trazer justiça à terra. Eles vêm para trazer uma. Agora, E aqueles que for contra o anjo, a mensagem do mensageiro, certamente vai ficar para a morte, quer dizer, vai enfrentar o anti-machia. exato, é o que a palavra está falando aqui. Por isso que esses aqui estão falando assim, porque Josué dá uma ordem pro povo primeiro. Ele fala para todos os homens ali, os escribas ali, vai, avisa em todo arraial. Avisa o povo que dentro de 3 dias nós iremos partir para o Jordão. Nós vamos atravessar o Jordão. Mostrando daqui 3 dias nós vamos sair daqui. É a mensagem que o anjo da igreja de Filadélfia fala, daqui 3 dias nós não estamos saindo daqui, irmãos. Vamos cingir as calças e vamos ficar firmes. Aí, continuando, o que o povo fala? Assim como fomos fiéis à marcha, ou a marcha, que é Yalcha lá em cima, porque isso aí nós temos que remeter lá em cima. Assim como nós somos fiéis a Yalcha lá em cima, porque esses foi fiéis. Como eles foi fiéis, eles foi colocado uma prova aqui embaixo. Agora eles foi colocado debaixo agora de outro quê? Assim com Yalcha, agora assim com Mical, com anjo. Assim também seremos fiéis a ti. Basta que o teu Ial seja com você e nós obedeceremos a ti como nós obedecemos a marcha. Isso é maravilhoso. Você entender que, você saber que quem são as duas faces de Ial? Mical e Yalcha. Yalcha e Mical. Os dois das duas faces. Ial fala com os dois. E mostrando aqui E através deles. o povo através dos dois. Você entendeu? E aí eu te pergunto, quem foi que conduziu o povo para Canaã? Josué, marcha. Então, irmãos, é só um pouquinho. Como a gente pudesse ficava aqui até amanhã, falando tanta maravilha, tanta coisa para poder falar, a gente poder trazer mais. É tudo, né, Zé? É tudo, né, irmã? É tudo do passo a passo, a gente vai vendo que quanto que a gente vai crescendo aos pouquinhos, para nós chegar na medida do pleno conhecimento de Papai Alto e nos chegar à estatura perfeita, numa só forma de pensar, numa só forma de uma só emissão, uma só forma de trazer as mensagens, todos no mesmo foco, formando um exército afiado com a espada afiada. Mas qual é a espada? A nossa espada na terra aqui não é espada de cortado, não. A nossa espada aqui nessa terra é a palavra. Todos afiados, unânimes na palavra, crescendo na instrução, na exortação e aplicando na leitura, né? Assim como Paulo falava para Timóteo, aplica-te na leitura, na instrução e na exortação. Então, por isso que Filadélfia cresce, para você ver. Ela aplica na leitura, ela aplica na instrução, que ela instrui o outro, e principalmente na exortação, porque primeiramente para você crescer, você tem que entender o estado de humildade e aprender a ser exortado. E Filadélfia é assim que ela cresce. Então a gente fica feliz, eu fico feliz pelo irmão, fico feliz pela irmã. Eu sempre já falei com você, é um prestígio. Só se não dá mesmo para mim de estar aqui e faço isso com amor, porque é uma coisa que Papai Auschwitz quer dos seus filhos, requer de cada um de Filadélfia, é que nós andamos árduos, unânimes, no mesmo amor, no mesma fé, no mesmo entendimento. Fala que cada alma havia temor e era acrescentado na medida daqueles que estavam sendo salvos, conforme Atos 2, 47 e 48. Então é isso, viu, irmãos? Que Papai Alcha abençoe e dê a dupla honra a cada irmãozinho espalhado em todo lugar do Brasil e fora do Brasil, nos 4 cantos do mundo. Que essa palavra possa alcançar
a cada um. Gratidão a Papai Yaucha, né, irmãos? Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. Assim seja feito a vontade do Papai Yaucha.